Você quer entender um pouquinho sobre o adicional de sobreaviso, o regime de sobreaviso? Quando que o empregado está de sobreaviso, quando ele não está? Será que ele carregar um celular no bolso e esse celular tocar enquanto ele está em casa e é um chamado da empresa? Será que se ele atender isso é sobreaviso e ele teria que ganhar alguma coisa a mais ali no lerite dele? Quer entender um pouquinho mais, quer entender os detalhes, como que funciona isso na prática e na nossa legislação? Acompanhe comigo este vídeo. Pessoal, então, sobreaviso. O sobreaviso ele surgiu, na verdade, para categorias dos ferroviários. E aí, por meio de uma súmula, ele analogicamente acabou sendo atribuído para as demais categorias profissionais. E isso hoje é mais do que pacificado na nossa jurisprudência. Então, quem entra na justiça pedindo sobreaviso, desde que tenha cumprido todos os critérios para a caracterização de um sobreaviso, ele ganha mesmo não sendo um ferroviário, tá? E o que é exatamente o sobreaviso, Alan? O que é? Quando a gente caracteriza um sobreaviso? O sobreaviso funciona assim. É quando você, de alguma forma, está acordando com a empresa por meio de um termo. Não é de boca, tá? Que se trata sobreaviso. Você tem que formalizar um termo, dizendo, olha, você estará em plantão de sobreaviso nos dias tais, tais, tais. E o seu colega estará no plantão de sobreaviso nos dias tais, tais, tais. E nos horários tais, tais, tais. Então, será do horário tal até o horário tal, você está de sobreaviso. Isso tem que estar formalizado, precisa de uma escala. Fazer uma escala de sobreaviso. Não é a escala normal de trabalho, a escala de sobreaviso. Por que não é de trabalho, Alan? Por que não pode ser na mesma escala? Por que não? Porque uma é escala de trabalho e outra é de sobreaviso. De sobreaviso, ele não vai estar na sua empresa, ele estará em casa assistindo novela, provavelmente de pijama com uma cerveja na mão, assistindo então a sua televisão. Tá de sobreaviso? Nesse caso, esqueça a cerveja, fique só assistindo a novela, tá? Então, se ele estiver em casa, estiver lá jogado no sofá, mas ele é chamado. Como que ele pode ser chamado, Alan? Pelo celular, pelo telefone fixo, pelo WhatsApp, por e-mail, seja lá qual for a forma que ele possa receber um chamado da empresa. O juiz, no momento de decidir sobre existe ou não existia sobreaviso na relação de emprego e o empregado deveria receber o adicional de sobreaviso, ele parte do seguinte princípio ele pergunta para o preposto, no caso para o autor, que no caso é o empregado, e para as testemunhas. Se aquele empregado receber o chamado, se ele não atender, ou se ele se negar a ir, não vou atender esse telefone que é da empresa, ou ele se nega a ir, atendi, não posso, estou num casamento. Se ele pode falar não, se ele pode não atender, e isso não causará nenhum tipo de implicação para ele na relação de emprego, ele não pode ser demitido por isso, ele não pode sofrer uma advertência, uma suspensão, seja lá o que for, então ele não está de sobreaviso, porque simplesmente ele não tem a obrigação. E quando ele, no caso, tem um telefone, um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa, ele recebe um chamado, é da empresa, não está em horário de trabalho, já está em casa, no lazer, no período de descanso, e ele precisa atender aquele telefone, e se ele estiver aqui na empresa, ele precisa ir na empresa, porque se ele não for, ele vai ser demitido, ou se ele não for, ele vai ser punido por meio de uma advertência, uma suspensão, ou seja lá o que for. Se a resposta das testemunhas ou do preposto do autor forem muito próximas a isso, sim, este empregado estava em plantão de sobreaviso, está caracterizado então o sobreaviso. E aí então este empregado fará jus ao que, Alan? Ele fará jus ao adicional de sobreaviso. E esse adicional ele recebe lá jogado no sofá, ele recebe mesmo sem trabalhar só porque ele está de plantão esperando ser chamado. E ele recebe quanto? 1/3 do valor da sua hora de trabalho. 1/3, tá? Então, 1/3, pessoal, não é 30%. Quem é ruim de matemática aí não confunda. 1/3 não é 30%. Seria no máximo 33,33%. Seria muito mais próximo de 33,33% e não 30%, tá? Porque 30% mais 30 mais 30 só fecha 90%, não fecha 100%, tá? Então, ele recebe 1/3 dessa hora. Então, se ele ganhasse, por exemplo, R$ 9 por hora, ele vai ganhar 3.
tá? Se ele ganhar, sei lá, R$ 30 por hora, ele ganha R$ 10 ali para cada hora que ele ficar sentado no sofá esperando ser chamado, tá? No plantão de sobreaviso. E por quanto tempo ele pode ficar de sobreaviso, Alan? Pelo máximo de 24 horas. Então, se o cara trabalha, por exemplo, segunda a sexta-feira, e você quer deixá-lo esse final de semana de sobreaviso, você não pode deixá-lo 24 horas no sábado e 24 horas no domingo, porque o sobreaviso é só de 24 horas. Então, você tem que deixar um empregado 24 horas no sábado e o outro empregado 24 horas no domingo. Não pode ser o mesmo empregado, tá? Alan, mas e com relação àquela nossa questão do intervalo interjornada, que depois que ele bate o ponto e vai para casa, ele não pode ser chamado até o outro dia, até o outro período, a início da outra jornada ele tem que descansar 11 horas. Não tem problema em relação a isso aí, em relação ao sobreaviso, tá? O fato dele estar em casa descansando igual, não tem problema, não tem interferência no interjornada, tá contando interjornada normalmente. O problema que nós teremos é se ele for chamado para trabalhar. Aí interrompeu o período do interjornada, tá? Interrompendo o período do interjornada, ele irá trabalhar. E se ele irá trabalhar, como ele não está em período de trabalho, ele receberá como hora extra, e é isso que ele receberia se ele fizesse o pleito dizendo que o interjornada dele foi inferior a 11 horas. Ele também receberia as horas extras, então ele já passa a receber por causa do turno ininterrupto. O máximo você poderia ter algum problema com o Ministério do Trabalho por causa desse interjornada. Mas enfim, se a sua empresa tem necessidade de sobreaviso, tem que assumir o risco, é muito difícil ali a fiscalização do Ministério do Trabalho em relação a esse tipo de critério, em relação a esse tipo de detalhe. Mas então vamos conversar um pouquinho com base no nosso texto e a gente vai pegar os detalhes ali do nosso embasamento legal. Acompanhe comigo. Sobreaviso. Então, como eu falei, adicional pertinente aos ferroviários, mas analogicamente aplicado às demais categorias, com base na súmula 428 do TST. E a nossa CLT, artigo 244, considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria residência, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será de no máximo 24 horas, como eu falei, e as horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário normal, também como eu já exemplifiquei para vocês. E qual é o texto dessa nossa súmula 428, que trouxe então por analogia para as demais categorias? Sobreaviso, aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º da CLT. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados. Quais são esses, pessoal? Telemático, telefone, celular, informatizado, notebook, computador, fornecidos pela empresa ao empregado por si só não caracteriza regime de sobreaviso. Considera-se em sobreaviso o empregado que à distância e submetido a controle patrimonial por instrumentos telemáticos ou informatizados permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, como eu falei, pessoal, tem que cuidar isso aí, porque ele só caracterizará sobreaviso se o cara for obrigado a atender o telefone, se ele for obrigado a atender o chamado e ele puder ser punido, tá? Agora, se ele não precisa, ele atende se ele quer, se não deu para ele atender, você pega e vai ligar para outro empregado e tentar ver se o outro também pode, né? Então, não é uma obrigação. Não sendo uma obrigação, não cabe sobreaviso, tá? Por último, em caso de convocação para o trabalho durante o plantão de sobreaviso, isso é muito importante para a hora do cálculo, tá? Quando você vai calcular o plantão de sobreaviso, quanto que deve para esse empregado de horas de sobreaviso, é isso agora que você vai ter que prestar atenção. Então, caso durante o plantão de sobreaviso o empregado receba chamado para trabalhar, durante o período deste trabalho, a contagem do sobreaviso será suspensa e o empregado recebe este referido período como horas extras, tá? Então, muito simples. Ele começou o plantão de sobreaviso, ele parou de trabalhar para a empresa às 18 horas. E o plantão de sobreaviso dele vai ser das 18 até as 8 horas da manhã do outro dia, que é quando ele inicia a jornada novamente na empresa. Então, das 18 às 8, ele receberia ali todas essas horas como sobreaviso. Vamos pensar assim, 18 para 24, 6, 24 mais 8, 24 para as 8, 8.
Então 6 mais 8, 14 horas, tá? Então das 18 até as 8 da manhã vai dar 14 horas. 14 horas de sobreaviso. Então se ele não for chamado, você vai pagar 14 horas de sobreaviso, que ela corresponde a 1/3 do valor da hora normal de trabalho, tá? Então, só que nessas 14 horas de sobreaviso, digamos que ele foi chamado e ele teve que trabalhar por 1 hora na empresa. Então dessas 14 horas de sobreaviso, vão restar só 13. Então agora a gente vai pagar, ao invés de 14, a gente paga 13 horas de sobreaviso e 1 hora de hora extra, com adicional de hora extra normal, seja lá de 50%, de 100%, eu não sei quanto que seria devido, mas exemplificando, digamos que 50%, tá? Então está aí concluído mais um tema muito legal, muito importante para você prestar atenção. Ainda que hoje você não trabalhe com sobreaviso, você não tem empregados, você é uma contabilidade, não tem clientes que colaboram com sobreaviso, mas você precisa saber para tirar a dúvida quando alguém te perguntar, porque você almeja sim ser uma pessoa, um ponto de referência, uma pessoa referência na sua área, para que as pessoas perguntem e você saiba a resposta, e até mesmo porque você pode ainda vir a trabalhar em alguma empresa e lá sim acabar se surpreendendo com um regime de sobreaviso na próxima empresa que você vier a trabalhar ou que você vier a dirigir, ou até mesmo uma empresa que você mesma venha abrir, tá bom? Então está aí mais uma vez finalizado mais um tema.